Olá, muito boa tarde. Você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades desse mercado aí nos últimos dias, também tentar projetar aí alguma movimentação para a próxima semana. E para isso a gente conversa então ao vivo agora com o Arnaldo Luiz Corrêa, que é diretor da Archer Consulting. Arnaldo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Arnaldo, queria que você falasse um pouco para a gente em relação às movimentações do mercado nos últimos dias, né? A gente teve as últimas semanas de julho bastante impactadas de alguma forma lá na Bolsa de Nova York pelas informações climáticas aqui do Brasil, né? A gente já consegue ter um balanço de como as geadas de alguma forma repercutiram sobre os nossos canaviais e como a gente deve olhar aí as próximas semanas diante desse cenário todo? Olha, eu acho que o mercado, depois da geada, ele está trabalhando de maneira consensual aí com uma safra no Centro-Sul já abaixo dos 540 milhões de toneladas, né? E claro que a principal justificativa é exatamente o que você falou da geada. E você tem alguns analistas que estão colocando um número ainda mais baixo, aí próximo dos 520 milhões de toneladas. Eu acho que talvez seja um pouco cedo para a gente falar sobre esses números, porque com a moagem acumulada até a primeira semana de julho, os números divulgados pela Única, nós tínhamos moído já 257 milhões de toneladas, né? Que é mais ou menos 1%, 1,5% acima do mesmo período do ano passado. Então, em termos de velocidade de safra, nós estamos em linha com o que tem acontecido praticamente nos últimos 5 anos. Okay? Se você pegar a média dos últimos 5 anos, o total moído naquela safra está aí mais ou menos um percentual de 44% do que acabou sendo moído naquele ano. Então, por enquanto, a gente não pode dizer que não, estamos muito atrasados. Mas alguns analistas e alguns agrônomos acreditam que nós vamos ter uma quebra aí que pode colocar a nossa safra entre 540 e 520 milhões de toneladas, né? Agora, a próxima safra, realmente, eu acho que vai estar prejudicada, porque a planta ela não só sofreu com a seca, mas aquela planta em formação também sofreu uma parte com a geada. Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano preocupante, embora seja prematuro falar sobre números. Vai ser um ano preocupante do ponto de vista de produção, sim. Certo, mais um ano, né? Precisamos acompanhar muito de perto aí, né, Arnaldo? Bom, a gente já vinha acompanhando, né, depois de fixações que estavam bastante aceleradas pelas usinas, né, parece que a gente teve um arrefecimento desse movimento nas últimas semanas e queria saber, diante desses impactos climáticos aí para a safra, também teve alguma cautela neste momento nas fixações para a safra 2022-23? Como é que você vê esse cenário neste momento, Arnaldo? Houve realmente um esfriamento, digamos assim, por parte das usinas, que pode ter justificado pelo fato de achar que eu fixei muito cedo, o preço subiu muito, se eu tivesse esperado, aquela coisa de arrependimento que é normal, né, que as empresas têm. E a outra coisa também é o próprio fato de o mercado ter se acelerado de maneira muito rápida, fez com que a disponibilidade de crédito em função de chamadas de margem de posições vendidas, uma grande parte delas na mão das tradings, que dão crédito para essas usinas,
pode ter sido um das razões, né? Mas eu acho que é prudente, porque nós mesmos estamos sugerindo aos clientes que aguardem um pouco mais se eles estiverem pensando em dólares por tonelada, porque eu acho que os preços em dólares por tonelada podem aumentar mais em função de todas essas questões aí apontadas, né? Principalmente porque o ano que vem nós podemos ter menos cana e tudo mais. E agora, em reais por tonelada, nós temos recomendado a continuação dessa fixação em reais por tonelada. E aí as usinas fariam essas fixações em reais por tonelada e poderiam comprar, concomitante à fixação, uma opção de compra lá mais na frente, para participar de uma eventual alta do mercado. Mas os preços são remuneradores, né? Mesmo que haja aquele natural arrependimento, porque o preço médio, por exemplo, dessa safra, ele já está praticamente dado, né? Você tem 85% das usinas já fixadas, com preço médio de 1.640. Quando ela vê que o preço agora está 2.100, ela fala assim, poxa vida, poderia ter esperado e, quem sabe, pegar um preço melhor. Mas, olha, o preço também só está mais alto porque não tem mais ninguém para fixar açúcar. Essa que é sempre essa questão, né? Os preços estão mais altos porque não tem ninguém para vender açúcar no curto prazo. Então, esse que é um ponto que tem que ser observado. E, além do mais, ninguém quebra com lucro no bolso, né? Se na hora que a empresa fez a fixação, aquilo dava uma remuneração condizente com as perspectivas da empresa, não tem por que se arrepender, mesmo porque nós nunca vamos conseguir acertar o olho da mosca voando, né? Nós vamos estar sempre sujeitos a que o mercado continue subindo na nossa cara. Isso faz parte do jogo. Certo. Bom, Arnaldo, falamos aí, né, sobre o Brasil, informações importantes sobre o Brasil. Vamos falar sobre o outro grande player, né, do mercado de açúcar, a Índia, né, do açúcar e também agora do etanol, né? O que a gente tem de informações da Índia neste momento do mercado? O que está movimentando aí o mercado neste momento vindo lá da Índia? Olha, eu acho que a Índia, ela vai ser ela continua sendo um importante protagonista desse mercado, né? Eu acho que essa política, né, de implementação, de redução da importação de petróleo, ela veio para ficar. Essa semana mesmo, o governo indiano ele reafirmou que não vai poupar esforço para reduzir a dependência que a Índia tem, tanto do petróleo quanto do gás natural. E esse é um trabalho que tem sido desenvolvido por vários ministérios em conjunto. Então, a gente acredita que esse programa, que prevê o aumento na mistura de etanol na gasolina, ele vai se acelerar. Tem uma outra coisa que é importante ressaltar, que a Índia ela diminuiu a área cultivada de cana de 5,5 milhões a 4,84 milhões de hectares. Então, houve uma redução na área de cana plantada. É um país cujo o consumo per capita cresce a cada ano, assim como também cresce a população, né? A Índia deve superar a China agora em 2025. Então, o cenário que se desenha é que o consumo indiano de açúcar chegue, por exemplo, daqui a 5 anos, em 31 milhões de toneladas, né? O que vai fazer com que a Índia seja praticamente um exportador residual de açúcar, né? Esse é um elemento que deve contribuir sobremaneira com o fortalecimento do mercado de açúcar nos próximos anos. E essa política adotada pela Índia, ela é uma política importante porque ela não só reduz a dependência que o país tem
da importação de petróleo, mas ela indiretamente acaba fortalecendo o mercado interno de açúcar, né? Ela destinando mais cana para a produção de etanol, ela diminui essa disponibilidade de açúcar e fortalece o mercado interno indiano, e ela acaba tendo que gastar menos com subsídio na exportação de açúcar. A gente não pode esquecer que a Índia teve uma redução significativa no subsídio para a exportação. Ele era de 10.500 rúpias por tonelada e hoje ele está caminhando para 3.500. Houve uma redução significativa. E por que houve essa redução? Porque o governo indiano sofreu uma crise fiscal muito grande com a pandemia, houve uma diminuição espetacular na arrecadação de impostos e tudo mais, e o governo está sem dinheiro. Então, com isso, ele matou vários coelhos com uma cajadada só, como a gente diz. Ele fortalece o mercado e ele diminui a pressão no mercado internacional. Para o Brasil, resta saber se nós vamos ter condição de suprir o aumento de consumo de açúcar que é previsto, principalmente por parte da Ásia, nos próximos 5 anos, que vão ser responsáveis por 75% do aumento do consumo de agora até lá. Hoje o mundo consome 173 milhões de toneladas de açúcar, vai passar a consumir 185 milhões, ou seja, 12 milhões de toneladas num espaço de 5 anos, precisa ser provido por alguém, né? Quem é que vai conseguir prover? O Brasil? Não sei. Né? Vai ser uma questão de preço, ou seja, a arbitragem entre o preço do açúcar e do etanol vai ser cada vez mais estreita. E, independentemente do resultado disso, o que a gente prevê é uma melhora dos preços internacionais do açúcar nas próximas 2, 3 safras. Certo. E Arnaldo, ampliando um pouquinho mais essa questão que você mencionou da demanda, né? Queria que você falasse um pouquinho como você vê essa variante Delta, de alguma forma, se ela de alguma forma pode impactar a questão da demanda. Havia algumas informações também relacionadas à China, que voltou a fazer alguns isolamentos por lá, né? A China que tem feriados importantes aí ainda no decorrer deste ano e pode diminuir um pouco o consumo, né, de açúcar por lá. E quando a gente olha o mundo, como é que você vê essa variante Delta de alguma forma tendo impacto sobre a demanda global? Eu acho que se a gente pudesse listar, né, os fatores negativos que vão contra toda essa minha perspectiva mais construtiva do mercado, eu acho que o principal está exatamente nisso, né? A gente distribuiu hoje pela manhã para os nossos clientes exatamente alguns desses pontos, e entre eles, entre os fatores negativos que a gente elenca, o primeiro deles está exatamente a variante Delta, né? A gente pode realmente ver uma diminuição na velocidade de recuperação das economias globais em função dessa variante. Essa é uma questão. Eu acho que essa, para mim, é a principal. Agora, a gente também tem algumas questões que podem trazer preocupação, principalmente na constante vontade que tem o presidente da República de colocar o dedo na formação de preço dos combustíveis. Ainda hoje saiu aí uma reportagem de que ele pediu que a Petrobras fizesse um estudo para evitar o aumento da gasolina quando os preços aumentam lá fora. Quer dizer, só para lembrar que toda vez que os governos populistas, sejam eles da extrema-direita ou da extrema-esquerda, pedem estudos para a Petrobras, quem paga a conta é o usineiro, né? Então, esses pontos são pontos que eu vejo como entraves em relação a esse otimismo que a gente vê, né? Porque se houver uma interferência
do governo. Como a gente já viu recentemente ele falando sobre a Petrobras, que fez com que o preço da ação da empresa despencasse, e depois houve a correção de que não foi mais ou menos, não foi bem isso que eu quis dizer, mas até aí o desastre já tinha ocorrido. Então, esse também é um dos fatores negativos que eu vejo como possíveis de atrapalhar essa nossa caminhada exitosa no mercado de açúcar. Além, claro, né, das turbulências políticas que nós vamos provavelmente atravessar durante o ano que vem, em função do cenário eleitoral. Então, esses são realmente os entraves que eu vejo que podem prejudicar essa visão mais otimista que nós temos do mercado. Arnaldo, olha, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades, então, relacionadas ao mercado, queremos contar aqui com a sua participação para a gente dar as informações para o produtor de cana aqui do país, viu? Eu te agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, conversamos aí então com Arnaldo Luiz Correia, né? O Arnaldo que é diretor da Asher Consulting, né? E a gente falando um pouco sobre o mercado de açúcar, né? Dando aí a movimentação das últimas semanas, o mercado de açúcar que recebeu suporte importante nos últimos dias relacionado a essa condição climática no Brasil bastante agravante para a safra 2021-22, né? Porque a gente já vinha de uma condição de seca, depois tivemos 3 registros de geadas que foram representativas sobre o cinturão produtivo do Brasil, e a gente, falando com o Arnaldo, né, de fato, vê que essas ocorrências climáticas devem impactar a safra 2021-22, mas também já devem, de alguma forma, ter também, né, reflexos importantes para a safra 2022-23, ou seja, mais um ano aí que o produtor deve ficar bastante atento em relação a isso. O Arnaldo nos diz que ainda é cedo para falar em relação a números da safra 2022-23, mas diante de todo esse cenário que a gente vê sendo construído aí, né, de impacto climático, a próxima temporada também deve ser de baixa para a produção de cana-de-açúcar e de bastante atenção para o mercado. Diante desse cenário que a gente vem acompanhando nos últimos dias, né, de frio intenso em áreas produtoras de cana, com impactos nas lavouras, e também a seca que perdura aí já há algum tempo, né, a Archer vê a safra de cana-de-açúcar em cerca de cerca de 540 milhões de toneladas, mas as estimativas do mercado oscilam entre 540 e 520 milhões de toneladas de cana-de-açúcar moídas nesta safra 2021-22. Claro, né, isso representa uma queda importante em relação à moagem que nós tivemos na temporada passada, que se aproximou das 600 milhões de toneladas. A gente também falou um pouco em relação às fixações, porque diante de todo esse cenário, as usinas também estão mais cautelosas com as fixações para a safra 2022-23. Precisa ter um cenário mais claro de como a safra deve se desenvolver, né, diante de todo esse impacto aí para os canaviais. Da Índia, né, tem informações também recentes, né, a Índia, que é uma outra grande player, né, do mercado de açúcar, e também agora ter se voltado para o etanol. E o Arnaldo nos disse que a Índia cada vez mais tem reforçado esse seu posicionamento relacionado à sua matriz energética mais voltada para o etanol, né? A Índia que tem uma matriz basicamente focada nos combustíveis fósseis, né? É muito dependente do petróleo, né, da importação de petróleo, e a Índia cada vez mais tem se mostrado, né, aberta aí ao etanol no seu país. De fato, já com anúncios recentes, já demonstrou isso, né? Autorizando a venda de etanol nos postos de combustíveis, dando suporte para os produtores, para os processadores de cana-de-açúcar lá no país, para que processem também para a produção de cana e também para o etanol. Então, são sinalizações aí bastante importantes, né, nesse cenário. A Índia que tem ofertado bastante açúcar ao mercado neste momento, mas nos próximos anos deve também diversificar sua produção para o etanol. E diante de todo esse cenário, a gente precisa entender como o mercado deve se comportar, porque uma parcela, né, da oferta que era suprida
pela Índia, né, relacionada a açúcar, também deve ficar disponível nesse mercado. A gente precisa ver se o Brasil consegue, de alguma forma, suprir essa demanda que o mundo tem por açúcar, que vai ser flexibilizada com essa questão da Índia, focada também no etanol, além do açúcar que já é tradicional por lá. A gente também falou em relação à demanda, porque a variante Delta é uma informação bastante importante que tem sido comentada nos últimos dias, né? E, de fato, segundo o Arnaldo, esse é um ponto bastante importante que o mercado de açúcar deve estar atento, né? A variante Delta, que, segundo pesquisas já apontaram, ela é mais contagiosa. A Índia, por exemplo, já voltou a fazer isolamentos, né, em algumas províncias por lá, para que essa variante não se dissemine, né? E, apesar disso, né, como uma informação importante e otimista em relação à China, de que a vacinação por lá também está avançando, que deve, de alguma forma, ajudar também, assim como os isolamentos que voltaram a ser registrados por lá. E isso ocorre em um momento, né, em que o país aí está se aproximando dos grandes feriados que tem por lá e que, de fato, há uma movimentação bastante importante da população e, claro, há muito consumo de alimentos. Então, a variante Delta aí na China já pode impactar a questão da demanda e o mundo também está atento a isso, conforme a gente falou com o Arnaldo nesta entrevista. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, durante a nossa conversa, as nossas redes sociais estiveram aí disponíveis no nosso GC para você nos seguir, então é só procurar pelos nossos perfis em todas as redes sociais. E o nosso site segue online 24 horas no ar, é só você acessar para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.